A paz do Senhor, amados. Deus abençoe a todos. Hoje vamos começar o estudo do livro de Efésios. Antes de tudo, como sempre, vamos orar ao Senhor. Precisamos do discernimento do Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Santo, 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 não há outro como tu. Obrigado, Senhor, por mais oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, Pai. Que o Senhor possa estar ministrando os nossos corações, abrindo nosso entendimento, ministrando cada irmão que está assistindo esse vídeo, Senhor, ao tempo que estiver assistindo. O Senhor esteja abençoando cada família e cada lar aqui representado. Nos faça aprender mais da Tua palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Tudo seja feito aqui para a honra e glória do nome do Senhor. O que for ministrado venha do Teu santo trono, o homem seja apenas um instrumento em Tuas mãos, pois a honra e a glória pertencem somente a Ti. Muito obrigado, Pai. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, a gente vai começar a Efésios, mas vamos entender uma coisa, né? Vamos frisar umas coisinhas antes, porque entender que a carta aos Efésios é uma das epístolas que são chamadas epístolas da prisão. Ou seja, cartas que Paulo escreveu quando estava preso em Roma. Então, é a carta de Efésios, a carta de Colossenses, a carta de Filipenses e a carta de Filemon. Essas quatro cartas, são cartas que foram escritas na prisão, são chamadas epístolas da prisão. E vamos entender que Éfeso foi uma cidade estratégica para expandir o evangelho, porque Paulo ele ia pregar as cidades, mas ele também tinha estratégia. Ele não ia aleatoriamente. Ele procurava muitas cidades que eram rotas comerciais, que era uma forma também do evangelho expandir, ser difundido, né, ser divulgado. E Éfeso era uma cidade portuária. Éfeso fazia parte da principal rota de Roma para o Oriente. Então, era uma cidade que estava sempre muito cheia, sempre tinha muita gente. Tá? Era uma cidade de viajantes, onde havia muitos viajantes, comerciantes, pessoas que iam para lá e para cá, porque à época, né, todos os transportes, a maioria, né, transportes que levavam mais tempo, né, meio de transportes mais longos, né, um tempo mais longo, seriam as navegações. Né? Então, é uma cidade portuária, então é uma cidade muito importante para Roma, né? Para a rota de comércio de Roma, para a rota de viagens de Roma. Sabendo que Roma era uma cidade muito importante à época, né? Se não for a mais importante de todas. E também é importante frisar que essa carta aqui foi escrita por volta de 60 depois de Cristo. Tá? Não é uma carta como outros que nós vemos que é para combater heresia ou para combater problemas dentro da igreja. Essa carta aqui ela é mais para fortalecer os irmãos, encorajar os irmãos, né, fortalecê-los na fé. Ela fala muito da unidade da igreja em Cristo, com judeus e gentios, sendo um só corpo, uma unidade. Amém? Dito isso, vamos para ler a palavra no versículo 1, que nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, Paulo começa com a carta com uma saudação aos santos pela fé em Cristo, ou seja, aqueles que têm uma vida condizente com sua posição em Cristo. Em seguida, ele diz, ele bendiz a Deus pelas bênçãos espirituais recebidas pelos Efésios, por todos os cristãos, né? Que essas bênçãos espirituais são o quê? É o fato de recebermos a salvação, termos nossos pecados perdoados, sermos adotados como filhos por Deus, tá?
e recebermos os dons do Espírito Santo de forma, aí fala, de forma eterna, forma atemporal em Cristo, né? Nos lugares celestiais. Não é uma coisa terrena, é atemporal, é fora do cotidiano. Amém? É fora de tempo, eterno, essas bênçãos. Essas bênçãos são eternas, atemporais. Não estão presas a esse tempo ou ao fato de estarmos aqui. Amém? Então, vamos adiante no 4. Nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, e que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, Paulo nos diz aqui que antes da fundação do mundo, por sua onisciência e de acordo com o seu amor e a sua misericórdia e a sua vontade, Deus elegeu a igreja, né, para ser adotada e salva por meio de Cristo. Por meio de Cristo, que é o qual, né, pelo seu sangue nos redime dos pecados e nos traz a salvação. Tá? Nos torna agradáveis a Deus, através de Cristo. Então a igreja vem sendo a predestinada. Desde o princípio, Deus tem aqueles predestinados. A igreja predestinada. Tá? Isso aqui parece muitas vezes, quando a gente fala, ele está falando de quê? Ele está falando de eleição. E isso é um assunto complicado, que às vezes é difícil o entendimento para a gente, né? Causa muito burburinho. Deus não faz acepção, tá? Vamos entender isso. Isso aqui não é fazer acepção, mas é exercer amor, exercer misericórdia. Deus está fazendo isso. Porque, vamos pensar da seguinte forma: se todo mundo, todos que vivem hoje, todos os que já viveram e todos os que viverão, tivessem todos esses o direito de serem salvos, terem seus pecados perdoados e terem a salvação, então, aí Deus de repente fala assim: não, vou salvar esses aqui serão salvos, o restante não. Então Deus não estaria sendo justo. Aí sim Deus estaria fazendo acepção, não estaria sendo justo. Mas na verdade, ninguém tem esse direito. Nem quem está vivo, nem quem já viveu, nem quem viverá. Ninguém tem esse direito. Tá? O mundo é para ser condenado. Todos têm tendência ao pecado, o normal seria todo mundo ser condenado. Então, se Deus permitisse que todo mundo, toda a humanidade vá para o inferno, ele está sendo justo. Ele continua sendo Deus e está sendo justo. Mas Deus escolheu, além da sua justiça, praticar misericórdia, praticar amor. Tá? Então, ele cria um plano de salvação através de Jesus Cristo, onde muitos farão parte dessa predestinada igreja em Cristo, um corpo unido com Cristo. Então, através da pregação do Evangelho, Deus, os seus ensinanças, sabe aqueles que aceitarão. O Evangelho vai alcançar. Então não preciso me preocupar em pregar, não preciso me preocupar em ouvir o Evangelho, porque Deus já tem aqueles escolhidos. Aqueles que ouvirão, Deus sabe, aqueles que ouvirão e aceitarão o Evangelho,
O evangelho tem que ser espalhado para alcançar todos que aceitarão. Que Deus sabe os que aceitarão. Todos que nós que estamos aqui, que aceitamos Jesus Cristo, em um momento o evangelho chegou até nós. Se o evangelho não chegasse até nós, amados, não aceitaríamos Jesus. E Deus sabe aqueles que aceitarão a palavra assim que chegar. E eles fazem parte da predestinada igreja. Amém? A igreja é predestinada à salvação. Aqueles que aceitam a palavra, aceitam as boas novas e a recebem de todo o coração, recebem Jesus Cristo como seu Salvador e se arrependem de seus pecados, passam a fazer parte dessa unidade que é a igreja. Amém? Então, Deus aqui, Paulo me fala que Deus nos fez conhecer a sua vontade, o seu plano para o mundo. Que esse plano vem a partir de Jesus. Aí sim se torna possível a compreensão do plano. Que o plano de Deus é colocar Cristo na posição, né, de cabeça sobre todas as coisas, celestiais e terrestres. Ele dá a Jesus o domínio sobre tudo. Esse é o plano de Deus. Jesus é colocado como cabeça, ao qual vem através dele a salvação para todos, através do plano da cruz. Amém? Então vamos adiante aqui no 11. Fala assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então aqui, o plano de Deus é unir crentes judeus e gentios como seu povo único por meio de Cristo. Paulo então aqui está falando sobre os judeus, no versículo 11 e 12, fala sobre os gentios no versículo 13 e fala sobre ambos no versículo 14. Fala, os judeus que foram escolhidos para ser o povo de Deus e que primeiro puseram a fé em Cristo. Porque os primeiros cristãos são judeus. Os primeiros que põem a fé em Cristo são judeus, que estavam à época com Cristo, que ouviram a sua palavra, ouviram da sua própria boca, e que logo em seguida também ouviram dos apóstolos, e foram se convertendo. Então, primeiro, ele fala dos judeus, e em seguida ele fala dos gentios, que receberam as boas novas da salvação em Cristo, aceitaram essas boas novas, né, mudaram, receberam Cristo, e nisso também receberam o Espírito Santo, como os judeus também haviam recebido. E isso serve, ele se torna uma marca de propriedade de Deus. A marca de propriedade é o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia que nós recebemos da promessa de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo e sentimos a presença dele, essa é a garantia de Deus. É como se fosse um penhor. O penhor é o quê? O penhor, você paga aquele penhor, ele é a garantia que o seu bem está guardado. O Espírito Santo sobre a nossa vida é a garantia da nossa salvação. E quando nós temos o Espírito Santo, sentimos a presença dele, nós temos a certeza da salvação e sabemos que ela está guardada para nós. Amém? É o sinal de que nós fomos tirados da posse do pecado e agora somos propriedade de Deus. Nos tornamos propriedade de Deus, posse de Deus. Tá? É interessante isso aqui, que a gente pensar na época, né? O Pedro entendeu isso também, em Atos 10 e 11, que fala sobre a ida dele à casa de Cornélio, que ele tem aquela visão do lençol com alimentos impuros,
Ele vai à casa de Cornélio e todos lá recebem o Espírito Santo. E ele fala, como vou negar água, como vou negar batismo para esses aqui, que eles também receberam o Espírito Santo como nós, esses gentios. Ele entende o plano de Deus. O Espírito Santo é para eles um gentio impuro, e não são todos iguais. Eu estou aqui para eles também. E no 11 ele tem que explicar isso para o pessoal de Jerusalém. E ele explica que ele não poderia ir contra a vontade de Deus, que Deus estava mostrando para ele que os gentios também receberiam o Espírito Santo, receberiam o perdão dos seus pecados e a salvação através de Cristo. Tá? O Pedro também havia entendido isso. A igreja é uma só. Crentes judeus, crentes gentios. Não havia mais essa separação. Não é o fato deles serem judeus os tornavam superiores aos gentios. Não, em Cristo todos eram iguais. Todos são iguais. Amém? Então vamos adiante. Vamos ler o versículo 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então Paulo agradecia a Deus pelos irmãos de Éfeso, nos quais ele estava se alegrando muito por constatar o agir da fé deles em Cristo, né? Ele via o agir da fé deles em Cristo, que era expressar através do amor, dos atos de amor que eles tinham com os outros irmãos. Então, a gente entende que eu não posso afirmar ter fé se eu não tenho amor. E esse amor, se eu falo que eu tenho esse amor tem que ser demonstrado e não só falado. Amém? Se eu falo que tenho amor e não demonstro amor, eu não estou demonstrando fé. Tá? Que a fé, através da fé, eu demonstro amor. Se eu não tenho amor, essa fé minha está da boca para fora. Amém? E Paulo faz mais, ele pede ao Senhor que o Espírito Santo conceda mais conhecimento aos Efésios, né? Acerca de Deus, conhecimento acerca de Deus, da vontade de Deus, conhecerem, terem mais intimidade com Deus, que ao ponto que eles forem conhecendo mais, eles vão avançar espiritualmente, cada vez mais. Então, assim, eles já estão assim, estão demonstrando amor, estão conhecendo a palavra do Senhor, demonstram amor, que o Espírito Santo possa dar a eles entendimento, esclarecer, eles conhecerem mais Deus, que eles vão avançar ainda mais espiritualmente. É isso que Paulo está falando. Vamos para o 18, ele nos fala assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Então Paulo está rogando para que Deus dê a eles uma mente, um coração abertos e aptos para compreender as revelações divinas, né? E compreender o quão incomparável, o quão inigualável é o poder de Deus. Que esse poder, ele, sobretudo, é manifestado na ressurreição de Jesus. Que ele sai da morte, ressuscita e depois ele vai para o céu, é onde ele é entronizado. Ele vai para o trono dos céus, vai reinar, colocado sobre a cabeça. Então, para eles entenderem o quão grande é esse poder. Porque, amados, com certeza, imagina o quão grande foi o movimento das ordens demoníacas querendo impedir o plano de Deus. Acho que o diabo está de braço atado, está parado, ele está com o braço cruzado? Não. Ele está vendo o plano de Deus ir à frente? Ele com certeza está querendo impedir. Só que as ordens demoníacas não têm capacidade de fazer frente ao poder de Deus. Amém? A gente vê lá em Judas que o diabo lutava contra o arcanjo Miguel
pelo corpo do Moisés. E o arcanjo, ele intercede, ele pede por Deus, a força por Deus. A Deus agir. Aí ele não vai, o diabo não consegue. Ou seja, ele não está só parado, ele está querendo ir contra os planos de Deus. Só que ele não consegue ir à frente. Ele não consegue bater de frente. Né? E Deus vai e finaliza o plano dele, que é nos trazer a graça por meio de Cristo. Nos trazer a sua misericórdia por meio de Jesus. Então o diabo, ele tenta fazer a parte dele para querer frustrar os planos de Deus, mas Deus demonstra poder. Aqui está falando o quão grande poder é o de Deus. Com certeza, ele, no plano de Deus, não correu sem querer, sem ter alguma resistência. Alguém querer fazer uma resistência. Mas Deus passou por cima. Porque o poder dele é inigualável. Amém? Então vamos adiante no 21, que fala: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, temos que entender, o Senhor Jesus é superior a todo governo ou autoridade humana, ou celestial, angelical, melhor assim dizer. Ele é superior a todo governo ou autoridade humana ou angelical. Tá? Agora e para sempre. Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele pôs ele sob o domínio de tudo, ou seja, ele tem um domínio universal, não só sobre os humanos, os homens, os anjos, mas também sobre toda a criação, animada ou inanimada. Tudo está sob o domínio de Cristo. Ele é o Senhor sobre tudo isso. Tá? E esse Senhor que exerce essa autoridade, essa soberania, né, sobre tudo, sobre todo o universo, está estreitamente ligado à igreja. Olha que maravilha. Esse Senhor Todo-Poderoso, ele se torna a cabeça da igreja. E não tem uma união mais estreita, não tem como ter uma ligação maior do que a cabeça e o corpo. Tem. Se você perde um braço, misericórdia, mas perde um braço, você continua vivo. Se alguém perde uma perna, continua vivo. Perde um pé, uma mão. Agora, separou a cabeça do corpo, acabou, né? Morre. Então aqui a gente vê essa mesma união vital entre a cabeça e o corpo, é a união que tem entre Cristo e a igreja. E Cristo, né, que está em todos os lugares. Significa que a igreja é a extensão de Cristo. É isso que significa. Cristo é a cabeça e a igreja é a extensão de Cristo, o qual está em todos os lugares, tá? Ao mesmo tempo. Jesus está em toda parte. Amém? Então aqui a gente vê também, é importante, quando a gente fala, nós sabemos que nós somos a igreja. Então, o quão importante é buscarmos ser reflexo de Cristo, refletirmos Cristo em nossas vidas, darmos testemunho, porque nós como igreja, a igreja é a extensão de Cristo. E se nós não estamos dando esse testemunho, que extensão nós estamos sendo? Isso é individual. A igreja não é uma construção. A igreja é cada um de nós. Nós fazemos parte da igreja, a predestinada de Deus para a salvação. Amém? Amados, eu espero que tudo tenha sido compreendido, esclarecido, tá? Que semana que vem nós estaremos estudando o capítulo 2 de Efésios, um livro tremendo, uma epístola tremenda do nosso amado apóstolo Paulo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, vamos orar.
Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, amor e carinho. Obrigado pelo teu plano de salvação, ao qual não somos merecedores, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor nos trouxe. Nos faça crescer, nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude a ter entendimento, crescimento espiritual. Nos tornarmos mais convictos, mais íntegros e mais fiéis a Ti a cada dia, Pai. Como o Senhor é fiel para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dê uma semana de paz, uma semana tranquila. Proteja-nos, guarde-nos, guarde nosso lar, nossa família. Use-nos na Tua obra, faça de nós instrumentos em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, amados, até semana que vem. Deus abençoe a todos.